era uma igreja bem avivada. Posso isso dizer para vocês. Se a gente olhasse, a gente diria que seria ter uma igreja pentecostal. Não é, pastor Ricardo? Porque a igreja era uma igreja avivada, era uma igreja cheia de dons, era uma igreja que tinha dons espirituais na vida dos crentes daquela igreja. Mas não obstante a tudo isso, era uma igreja que vivia divisões, era uma igreja que vivia facções, era uma igreja que tinha uma má interpretação a respeito dos dons espirituais e, consequentemente, o mau uso desses dons. E por esta razão, Paulo ele chega organizando a vida daquela igreja para que o nome do Senhor seja glorificado. Por exemplo, quando a gente fala agora exatamente na questão do capítulo de número 12, os dons espirituais aqui, nesses 11 versos que eu li para vocês hoje, nesta manhã do capítulo de número 12, os dons espirituais eram usados para a projeção de um indivíduo. E quando era usado para a projeção de um indivíduo, e aí lembra que eu falei para vocês das facções que haviam dentro da igreja, das divisões que havia dentro da igreja, dos heróis, abre aspas, fecha aspas, da igreja? Lembram disso? Que essa é uma igreja que vivia esse tipo de cenário? Então, essa igreja olhava, por exemplo, para o irmão Francisco, e o irmão Francisco era um homem que falava falava variedade de línguas, então eu vou seguir o irmão Francisco. O outro irmão era um irmão que tinha o dom de cura, então eu vou atrás desse irmão que tem dom de cura. Não, esse irmão, ele prega muito bem, recebeu uma sabedoria para pregar, então eu vou atrás desse irmão. Então, os dons estavam servindo exatamente para a autopromoção de indivíduos. E isso não tem respaldo bíblico nenhum, porque a gente vai perceber mais à frente. Essa é a primeira questão. A outra questão que a gente percebe nesta igreja é que os dons eram usados também para nivelar a espiritualidade do outro. Então, eles olhavam para o Alexandre Carneiro, como o Alexandre Carneiro fala em línguas, o Alexandre ensina a palavra, o Alexandre, então, ele é um homem altamente espiritual. E quando, na verdade, não é bem assim. Porque quando a gente olha para o conjunto da igreja, quando a gente olha para a igreja de Corinto, a gente percebe que, sendo uma igreja cheia de dons, como eu acabei de falar para vocês, uma igreja com um culto muito animado, no entanto, era uma igreja carnal, como diz o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, no capítulo 3 desta mesma epístola. E aí ele vai, eu já falei isso aqui para vocês, é interessante que quando ele vai chamar esse povo de carnal, ele vai tratar como crianças. É bem interessante como é que Paulo usa a questão da carnalidade com a infantilidade, dizendo para esse povo da seguinte forma: olha, vocês ainda não estão entendendo o propósito de Deus para a vida de vocês. Vocês ainda não estão compreendendo a palavra de Deus. Vocês ainda não entenderam aquilo que Deus tem para vocês. E, consequentemente, vocês vivem uma vida carnal. Vocês são infantis e têm que ser tratados como crianças. E aí, ele chega agora para poder falar a respeito dos dons espirituais. Pastor Roberto, semana passada, acho que deu uma introdução a respeito dos dons, se não me falha a memória. E hoje a gente vai falar a respeito de 3 pontos, antes de entrar em alguns dons propriamente dito, né? Mas eu tenho aqui uma questão até para a gente compreender, quando a gente fala a respeito de dons espirituais, que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala a respeito dos dons, e eu faço coro com ele. Por exemplo, ele vai falar a respeito dos cessacionistas. Quem são os cessacionistas? Os cessacionistas são aqueles que acreditam que os dons aqui descritos no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, isso cessou. Foi tão somente para aquela época dos apóstolos. Hoje não existe mais isso. Hoje não tem mais esses dons. Hoje eles não são mais usados. Eles não estão mais em atuação no meio da igreja. Esse é o primeiro ponto que Hernandes Dias Lopes vai falar a respeito dos dons espirituais, num livro que eu li dele. A outra coisa que ele vai falar a respeito da relação com os dons na igreja é a respeito dos ignorantes.
E aí a igreja de Corinto está dentro desse patamar. Mas eu digo para vocês que não tão somente a igreja de Corinto, mas quantos de nós, ou quantas igrejas, ou quantas comunidades cristãs são ignorantes a respeito dos dons espirituais. E quando a gente fala de ignorância é porque não compreende para que é. Não compreende para que foi dado, não compreende de onde veio, não compreende de que maneira deve ser usado. Há uma total ignorância a respeito daquilo que o Senhor deixou para a gente. A outra coisa que ele vai falar são os medrosos a respeito dos dons. São aqueles que têm medo dos exageros, é óbvio, a gente tem que ter medo dos exageros. E aí, por esta razão, por ter medo dos exageros, são pessoas que às vezes cerceiam a atuação dos dons espirituais dentro da igreja. Essa é uma outra coisa que a gente também não pode deixar acontecer, até porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, vai dizer o seguinte: os espíritos do profeta estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é um Deus de confusão. Então, se a pessoa está debaixo do senhorio de Deus, está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, se ela tem um entendimento bíblico a respeito dos dons, ela sabe que ela tem um controle de si, tem um controle dos dons que Deus deu e usa de maneira adequada para a glorificação do nome de Deus Pai. Amém, irmãos? Amém. E ainda tem aqueles que são os que creem na contemporaneidade dos dons. O que é a contemporaneidade dos dons? Que os dons estão presentes para o tempo de hoje, distribuído para o tempo de hoje, e estão no seio da igreja, que foi distribuída a cada crente, a cada filho e a cada filha de Deus. Eu creio nisso. Creio piamente nisso. Amém? E aí a gente, tendo dado essa introdução minha particular, eu entro na carta do apóstolo Paulo aqui no capítulo de número 12, que Paulo, na verdade, no verso de número 1 a 7, ele vai fazer uma espécie de introdução para depois falar dos dons propriamente ditos. E aí essa introdução, na verdade, é para corrigir todas essas coisas que eu lhes falei agora pela manhã. Por exemplo, no verso de número 1 a 3, ele vai dizer o seguinte: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados, talvez na sua Bíblia esteja escrito, sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo, ele abre nesses 3 versos uma porta para que a igreja saia da ignorância a respeito dos dons espirituais. É como se tivesse uma porta fechada e a igreja totalmente sem saber para que são os dons, ou de que maneira usar, como usar. E ele, com essas primeiras falas, nesses 3 versos que a gente acabou de ler, ele abre uma porta para que o povo de Deus saia da ignorância, principalmente a igreja de Corinto. E aí ele fala da seguinte forma: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons. Vocês precisam conhecer, vocês precisam receber informações, vocês precisam ter conhecimento a respeito de quais são os dons que tem hoje, que foram distribuídos para a igreja, para que serve, de que maneira vocês vão usar no seio da igreja, na vida de vocês. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? Que Paulo, ele começa esse texto com a palavra irmãos. Eu estava olhando ontem isso, e eu falei, meu Deus, quantas coisas a gente às vezes aprende com uma coisinha só na Bíblia Sagrada. Se você depois pesquisar, você vai perceber que todas as vezes que Paulo tem um assunto custoso para ele, um assunto difícil, um assunto de correção, um assunto para doutrinar a igreja, ele começa exatamente com a palavra irmãos.
E aí a gente aprende uma coisa bem interessante em relação a isso, principalmente nós que estamos aqui no púlpito, que somos pastores, que temos a prerrogativa de pastorear a igreja, de conduzir o povo de Deus, as ovelhas do Senhor Jesus, como disse na reunião de ministério da nossa igreja aqui, dos pastores de filiais, na semana retrasada, quando eu falei que eu acho engraçado, às vezes, quando um pastor abre o peito e diz, porque as minhas ovelhas, eu falei, Jesus, nós não temos ovelhas. Você tem ovelha, pastor Ricardo? Você tem ovelha, pastor Paulo? Até onde eu sei, são ovelhas de Jesus Cristo. Nós cuidamos das ovelhas de Jesus Cristo. E isso ensina muito para a gente, e até para a própria igreja, não só tão somente para os pastores, porque todas as vezes que a gente tem que lidar com um assunto, porque Paulo faz isso para quê? Exatamente para suavizar a questão e se colocar em condição de igualdade com quem ele vai corrigir e tratar. Por esta razão ele fala assim, irmãos, vocês estão entendendo, meus amados irmãos, como é que é? A Bíblia Sagrada é um negócio fantástico. Ele se coloca numa forma de igualdade, vai entrar num assunto sério, num assunto penoso para ele, num assunto que vai lhe custar talvez algumas coisas, e ele vai dizer, irmãos, eu não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons. E aí tem uma outra coisa que a gente olha aqui, nesse verso de número 1, já no final dele, é que Paulo vai usar a palavra dons espirituais. Só que a palavra dons aqui, exatamente aqui, não é a mesma coisa que está lá no verso de número 4, 9 e 28. Por exemplo, eu vou ler os versos de número 4 e 9, porque está dentro do que a gente leu. 28 eu vou deixar para o outro professor, deve ser o pastor Roberto. Por exemplo, aqui no verso de número 4, ora, os dons são diversos. Deixa eu pular lá para o verso de número 9. A um é dado no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito dons de curar. Então a gente tem dons no verso de número 9, a gente tem dons no verso de número 4 e por fim a gente tem dons no verso de número 1. Só que no verso de número 1 Paulo vai usar uma outra palavra grega, não vai usar carismata, como é usado aqui no verso de número 4, o verso de número 9 e o verso de número 28. Aqui ele vai usar a palavra pneumatikon. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das coisas espirituais. Ele não está falando necessariamente de dons. Talvez quem escreveu a versão é para poder linkar com o que ele ia falar depois, mas ele está falando das coisas espirituais. A gente não sabe bem dizer se Paulo está falando a respeito das coisas espirituais, do mundo espiritual, ou se Paulo está exatamente se referindo às questões espirituais da prática anterior desse povo que estava localizado, dessa comunidade cristã que estava localizada ali em Corinto. Porque quem era esse povo, meus irmãos? Boa parte desse povo saiu do paganismo. Quando a gente olha Paulo falando dentro da igreja, isso já levantou várias discussões. Às vezes a gente não ter conhecimento de algumas coisas é interessante, né? Paulo, quando ele fala a respeito de alguns assuntos, por exemplo, que a mulher deve ficar calada, ele fala isso aqui em Coríntios, dentro da igreja, quando for profetizar, profetiza um. Só para vocês terem um cenário, assim, bem leve a respeito do que era o culto naquela época. Era um falatório, era uma disputa de falar em línguas, era uma disputa de quem ia profetizar ou proclamar o evangelho, era uma disputa, era um culto frenético de rodapiar cabelo e um negócio doido, não se sabe? Era mais ou menos isso o cenário. Por quê? Porque o povo saiu de um lugar, e a gente vai falar a esse respeito daqui a pouco, e eles estavam exatamente com as mesmas práticas. Com as mesmas práticas. E a gente tem muita coisa para falar a respeito disso. O verso de número 2, ele diz, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Ele
estabelece aqui, o apóstolo Paulo vai estabelecer aqui um antes e um depois para a igreja de Corinto. Lembra como é que era a prática de vocês antigamente? Vocês adoravam os ídolos. O culto que vocês participavam eram assim, 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 assim. O culto que vocês participavam, vocês entravam em êxtase. É como se vocês saíssem do corpo, não estava dentro de vocês. Pergunto eu para vocês nesta manhã, o culto dado a Deus, prestado a Deus, é assim que funciona, irmãos? A gente entra em êxtase, a gente sai do corpo, a gente desmaia. Tem que ter o culto nacional. Entendimento. Viu? Você está descrevendo muitas igrejas hoje em dia. É o que Paulo está mostrando aqui para a gente. E ele vai ser bem claro, vocês sabem que quando vocês eram gentios, ou seja, quando vocês ainda não faziam parte do povo de Deus, quando vocês não faziam parte de Deus, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. A grande questão é que nós hoje somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não consigo compreender, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, verso número 13, Jesus se despedindo dos seus discípulos. Eu fico imaginando aquele grupo de homens tristes, preocupados, porque o mestre iria lhes abandonar na cabeça deles. Jesus fala que vai enviar o Consolador, aquele que é igual a ele, da mesma natureza. E aí no verso de número 13 ele vai dizer, porém quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus que hoje habita em mim e em vocês, ele nos guia a toda a verdade, quer seja na compreensão da palavra de Deus, quer seja na nossa prática de culto, quer seja em qualquer situação. Esse Espírito que foi prometido por Jesus Cristo aos seus discípulos e automaticamente para mim e para vocês, esse é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Então a gente não anda de maneira ignorante a respeito dos dons espirituais. Porque a grande intenção do Senhor é nos mostrar quem ou para que servem os dons dentro da igreja. E de que maneira nós devemos usar. Quando devemos usar. O culto deve ser um culto organizado. Até porque, meu irmão e minha irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes eu percebo umas coisas na internet que eu falo, Jesus, tem misericórdia. Infelizmente, hoje, a rede social nos aproxima de tanta coisa, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas às vezes a gente vê umas práticas de culto que eu falo, Jesus, eu não tenho coragem de entrar num lugar desse, não. Estou sendo sincero, irmãos. O que a gente não pode confundir, né? E aí ainda no link aqui do apóstolo Paulo, porque quem tem a oportunidade às vezes de viajar, por exemplo, se for num culto na África, você vai perceber que o negócio lá é bem alegre, mas é uma questão cultural. Ponto final. É uma questão cultural. Se você for numa igreja na Europa, você percebe que eles são mais comportadinhos. Recentemente, agora eu estava conversando com a nossa filha da irmã Ana Maria, que mora na Bélgica. Seu marido é um belga, Pete, trabalham numa igreja local lá, e assim, eles contando que às vezes eles acham a gente meio animado, brasileiro. Mas porque a gente a gente é da América do Sul, né? A gente aquela coisa toda. Uma coisa é um culto alegre, uma coisa é um culto animado, outra coisa é aberração, que fere, inclusive, a palavra de Deus. E aí, sabe onde eu estou querendo chegar? É no sincretismo. Que é isso que Paulo está combatendo praticamente aqui. Quando ele fala a respeito a respeito de se deixar conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados, é bem interessante para vocês entender. Se deixar conduzir a
se deixar conduzir da ideia de animais mudos, guiados cegamente para os ídolos. É isso que ele está falando. Ele está falando para essa igreja assim: olha, antigamente vocês eram como animais mudos. Vocês não falavam e vocês eram guiados em direção aos ídolos. Além disso, vocês eram guiados, que ele vai repetir, ser conduzido depois de guiado, indica a falta de definição e falta de orientação. Quem é que vive assim? Um animal, não é? Então, Paulo está dizendo: ó, vocês vieram numa prática de culto como essa. Agora vocês estão numa prática de culto diferente. O culto que vocês prestam para Deus é um culto lógico, um culto racional, um culto com entendimento. A palavra de Deus que entra dentro da cabeça de vocês, dentro do coração de vocês, é para trazer esclarecimento e para que o nome do Senhor seja glorificado. É para isso que serve. O que a gente percebe hoje, que Paulo está combatendo aqui, é um sincretismo religioso. Infelizmente, isso está dentro da igreja. Eu acho que esse negócio está com efeito, né? O Justo deixou com efeito. E eu estou com eco, como diria o outro. Sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso, meus irmãos? Infelizmente, isso está dentro do seio da igreja. O sincretismo religioso chegou no seio da igreja brasileira. Sincretismo religioso é quando você pega elementos de outras religiões, doutrinas de outras religiões, e você traz para dentro do seio da igreja do Senhor Jesus, e isso contamina o povo, e isso não glorifica o nome de Deus, e isso não exalta o nome de Deus, e isso não faz o povo crescer. Simplesmente desse jeito. Obrigado. Simplesmente desse jeito. Você pode ficar pensando em várias questões. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu já falei isso aqui uma outra vez. Eu me lembro que uma vez, eu e minha esposa, a gente estava na nossa empresa, que a gente ainda tinha na época, lutando, já no final da empresa, a empresa encerrando, a empresa acabando, e nós recebemos um telefonema, um dia muito tribulado. Recebemos um telefonema. Cheguei lá, a Cintia atendeu o telefone e falou: Alexandre, fulana de tal está endemoniada em casa. Eu falei: Jesus, hoje é dia de expulsar demônio. Eu estou tribulado. Imagina, pastor Ricardo. Estou tribulado com conta, tribulado com funcionário, tribulado com isso, tribulado com aquilo outro, tribulado com não sei o quê. Hoje é dia mesmo de expulsar demônio. Cheguei, peguei o carro, fui até a casa dessa pessoa. E aí tinha uma irmã lá na porta me esperando. Pastor, então... Eu mal cheguei. Pastor, então, quando eu cheguei aqui, Deus falou um negócio comigo, da gente passar óleo ungido nas paredes. Eu olhei para ela e falei: tá bom, minha irmã, só um minuto, por favor. Nós entramos, fizemos o que tinha que ser feito, repreendemos em nome de Jesus os espíritos, que não era só um demônio, os espíritos que estavam no corpo daquela menina, que rosnava na cama igual um animal, e o nome do Senhor foi glorificado. Agora eu te faço uma pergunta: de onde a pessoa tira um negócio desse que tem que passar azeite na parede, meus irmãos? De onde? Eu fui uma vez numa reunião, numa igreja, que no momento da entrega do ofertório, eu vi um negócio, uma movimentação estranha, e eu falei: o que é isso? As pessoas que iam lá na frente recebiam uma porção de óleo na mão. Eu falei para minha esposa: toma, filha, vai lá e oferta por mim, leva. Vou abençoar esse povo. Da onde o povo tira isso? O pastor Lídia está falando de em beber. E beber. Para beber. O que a Bíblia Sagrada, eu estou falando isso como exemplo, irmãos, porque eu lembrei dessas coisas tão práticas. O que a Bíblia fala? Primeiro, que não existe óleo ungido. Não existe. É óleo para unção. Tiago, na sua carta, no verso de número 14, no capítulo 5, 14 e 15, ele vai dizer: alguém de vocês está doente? É uma pergunta que ele faz. Chame os presbíteros ou os pastores da igreja, e estes façam
oração sobre ele. Sobre quem? Sobre o doente. Depois, ungindo com o óleo. E em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Pergunto eu para vocês, quem é que sara? É o óleo? O que o texto está dizendo? Hã? A oração da fé. Óleo se passa no enfermo. Mas a igreja, ela abre as portas para o secretismo religioso, que é o que Paulo está combatendo aqui, tá? Paulo está estabelecendo um antes e um depois para a igreja de Corinto. Vocês viviam num culto profano, vocês viviam num culto que não era para Deus, num culto destinado aos ídolos. Agora a vida de vocês é diferente. Estou falando bobagem, meus irmãos, aqui? Agora vocês vivem uma vida diferente. Vocês vivem uma vida diferente. Irmãos, Bíblia para mim é um negócio muito sério. Está na Bíblia, está na Bíblia. Não está na Bíblia, não está na Bíblia. É para isso que o Senhor me chamou. Está na Bíblia, está na Bíblia. Não está na Bíblia, não está na Bíblia. Eu zelo por essa palavra. Se ele me chamou para zelar por ela, é isso que eu tenho que fazer. E Paulo estabelece exatamente essa questão na vida dos coríntios, daquela igreja que estava lá. Vocês sabem que quando vocês eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Ou seja, vocês eram levados para o culto pagão de vocês como animais sem entendimento, sem perceber para onde iam, mudo, cego, sem estar orientado, sem orientação nenhuma. Mas agora é diferente. Vocês agora fazem parte do povo de Deus, que tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, conforme eu acabei de ler agora há pouco, que é o Espírito de toda a verdade que nos guia à verdade. Por esta razão a igreja deve andar diferente. No verso de número 3 ele diz: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Olha que coisa bem interessante que Paulo agora deixa aqui para mim e para você. Paulo está apresentando aqui para a gente duas formas da gente validar os dons espirituais, e aí eu acrescento um pouco mais, não só os dons espirituais, mas as práticas na igreja. Os dons espirituais e as práticas na igreja, o culto da igreja. Ele deixa duas situações. A primeira, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, se uma pessoa é crente em Cristo Jesus, da sua boca não pode sair a palavra anátema a Jesus. Não tem como, se ele está cheio do Espírito. Agora, se ele está cheio do Espírito, deve sair dos seus lábios: o Senhor Jesus é nosso Senhor. E ninguém pode falar isso se não for pelo Espírito Santo de Deus. O que acontecia nesse cenário aqui, para Paulo colocar isso no verso de número 3? Falei para vocês que o culto da igreja de Corinto era um culto animado. As pessoas entravam em êxtase. E quando você entra em êxtase, você parece que não está, você não está em si, você não está no seu corpo. E no momento de culto, da prática do culto, alguém gritava anátema Jesus. Você sabe o que significa anátema Jesus? Que o Senhor Jesus seja maldito. Que culto é esse, meu irmão, minha irmã? Que o Senhor Jesus seja maldito. E aí, eu sei que a gente nunca ouviu isso aqui na nossa igreja, graças a Deus. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, quantas das nossas práticas de culto, quantas das nossas atividades de culto, que às vezes, ao invés de glorificar o nome do Senhor, e aí não sei se o termo que eu vou usar agora é um termo correto, mas parece que é uma expressão de maldição para o Senhor, ao nome do Senhor, melhor dizendo, assim que fica melhor.
uma expressão de maldição ao nome do Senhor. Estão entendendo, meus irmãos, o que eu estou falando? Não necessariamente seria o que se fala. Não necessariamente o que se fala, mas o comportamento nosso dentro do seio da igreja, no corpo de Cristo. Como eu falei para vocês, a grande preocupação do apóstolo Paulo, do capítulo de número 11 ao capítulo de número 14, é organizar o culto dessa igreja dividida, essa igreja cheia de facção, essa igreja totalmente desorientada. Essa é a grande preocupação do apóstolo Paulo. E às vezes a gente vem para um momento desse de igreja, para um momento de culto, para um momento de celebração, para um momento que deveria ser de comunhão, de partilha, de participar do pão, e quando a gente se percebe, a gente está se engalfiando um no outro, a gente está brigando, a gente está fazendo tudo, menos glorificando o nome do Senhor. Eu posso nem abrir os meus lábios e falar anátema Jesus, mas aquilo que eu deveria estar fazendo nesse lugar, para glorificar o nome do Senhor e dizer que eu estou debaixo do senhorio dele, na verdade está servindo para outra coisa. Nos tempos de Jesus, quando Jesus era perseguido pelos fariseus, pelos saduceus e pelos religiosos da época, com certeza eles falavam isso de Jesus. Se Jesus falasse assim, olha, eu sou o Filho de Deus, você é um maldito. Se Jesus falasse assim, olha, antes de Abraão eu já era, você é louco, maldito. Essa era uma prática dos religiosos da época de Jesus. Quantas das vezes Jesus não foi chamado de maldito? Inclusive o apóstolo Paulo, exatamente, inclusive o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma confissão bem interessante diante do rei Agripa. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, verso de número 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, falando de quem? Dos crentes em Jesus Cristo. Muitas das vezes eu os castiguei nas sinagogas. Alguém tem um controle desse negócio aqui? Que eu estou começando a ficar animado, por gentileza. Sumiu, foi arrebatado, o controle subiu e eu fiquei. Paulo se defendendo ao rei Agripa, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até as cidades estrangeiras. Vocês entenderam o que Paulo fala quando ele está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa? Olha, falando dos crentes em Cristo Jesus. Muitas das vezes eu entrava na sinagoga quando o povo estava lá cantando, batendo palma, adorando a Deus. Eu chegava enfurecido, eu chegava com as armas que eu tinha, e aí eu fazia esses homens blasfemar contra o Cristo ressurreto. Era isso que eu dizia, obrigado, meu irmão. Era isso que eu fazia. Eles blasfemavam contra o Cristo ressurreto. Obrigado. Eles blasfemavam contra o Cristo, faziam eles blasfemar contra o Cristo ressurreto. Como assim? Chamar Jesus de maldito. Eles não estão falando que Jesus é Deus? Não estão falando que Jesus é o Filho de Deus? Eles não estão falando que Jesus é o Senhor? Então eu entrava na sinagoga, Paulo falando, e fazia falar assim, olha, Jesus é maldito. E é isso que Paulo está dizendo exatamente aqui nesse texto, que a prática de culto daqueles crentes, muitas das vezes era uma coisa que estava mais trazendo prejuízo ao nome do Senhor do que glorificando o nome do Senhor. Agora ele vai fazer uma outra afirmação. E aquele que diz Senhor Jesus, quem é que pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo? Irmãos, falar Senhor Jesus é uma coisa mais fácil do mundo. Estou errado? Falar Senhor Jesus é a coisa mais fácil, qualquer um pode falar. A grande questão é entender o que é dizer Senhor Jesus. Porque se eu abro os meus lábios e falo Senhor Jesus, eu tenho que entender uma coisa. Eu estou me colocando debaixo do senhorio
dele. Bom, Paulo fala daqueles que estavam sendo conduzidos pelos ídolos, como animais, mudos, desorientados. E agora ele apresenta para a igreja um guia diferente, um orientador diferente, e esse é Senhor Jesus. Mas como eu acabei de falar para vocês, nem a coisa mais fácil é falar Senhor Jesus. A gente percebe isso, por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, verso de número 21 a 23. O próprio Jesus vai dizer da seguinte forma: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará... Eu tenho pavor desse versículo. Sou sincero para vocês, eu tenho pavor desse versículo. É um versículo que me dá medo. Se tem uns versículos na Bíblia Sagrada que me dá medo, é esse. Porque ele fala para mim. Ele fala para mim que sou pastor. Ele fala para mim que, como diz o pessoal, eu sou clero. Ele fala para mim, fala para a igreja também, fala para mim. Porque Jesus continua dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos daquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos, ou seja, não pregamos, não proclamamos a Tua palavra? Perdi 2 dias para estudar, para fazer um sermão e uma aula da escola bíblica dominical? Não fiz tudo isso? Não expulsamos demônio? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu vou dizer para eles: nem sei de onde vocês vieram. Não conheço vocês. Por isso que eu falei, falar Senhor, Senhor é a coisa mais fácil. Difícil é fazer a vontade do meu Pai. Quando a gente abre os nossos lábios, quando a igreja abre a sua boca para dizer e proclamar o senhorio de Jesus, ela tem que ter convicção que ela deixou de seguir os ídolos mudos e agora ela está debaixo do senhorio de Deus, do senhorio de Jesus Cristo, e estando debaixo do senhorio de Jesus Cristo significa dizer fazer a vontade de Deus. E aí você pode me perguntar: e como é que eu faço a vontade de Deus? Está aqui, ó. Se você não sabe, está aqui. Palavra de Deus. Procure saber que você vai entender. Entender. Sabe, irmãos, eu quando estudava essa lição, confesso a vocês que pensava muito na minha vida, muito na vida desta igreja, porque é a experiência que eu estou tendo com essa igreja. Tem outras igrejas, outras comunidades cristãs por aí. Mas é essa igreja que a gente está trabalhando. É nessa igreja. É com vocês. Nós estamos trabalhando juntos. Nós estamos caminhando juntos. Né? Mas confesso para vocês que eu ficava olhando para o texto e ao mesmo tempo pensando na minha prática de culto. Nas nossas celebrações, nas nossas reuniões, naquilo que a gente vem fazer aqui nos domingos pela manhã, nos domingos à noite, porque culto é um culto diário, mas esse momento é um momento de celebração, que a gente se reúne. E aí eu me lembrei do texto do profeta Isaías, capítulo 1, verso de número 11, quando o próprio Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. O profeta aqui está combatendo a hipocrisia do povo de Deus, que com seus lábios confessam uma coisa, mas a sua prática é totalmente outra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. De mim primeiro. Ontem eu conversava com o pastor Roberto, vim aqui pela manhã, vi a igreja aqui cheia, graças a Deus, que Deus abençoe a irmã Elianete, toda a equipe do Desperta Débora. Fiquei com medo também, porque tinha muita mulher. Logo fui embora. E aí eu estava ali, bati um papo rapidinho com o pastor Roberto, a gente estava falando a respeito do cenário triste hoje de pastores.
É triste, irmãos, eu falo para vocês que é triste. Toda vez que eu escuto que aconteceu alguma coisa com um pastor, toda vez... Tem gente... Irmãos, tem hora que eu não entendo crente, vou ser muito sincero. Tem uns irmãos que seguem um negócio chamado Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. É um site de notícia só voltado para a área gospel. E eu falei, Jesus, como é que um abençoado segue um negócio com esse nome? Já começa errando. E o negócio só dá desgraceira a respeito da igreja, a respeito de pastores, a respeito de não sei quem. Tem ninguém aqui que segue Fuxico Gospel não, né? Vocês estão perguntando, eu não vou nem dizer para mim, que eu sei que vocês não vão dizer. E existe um site de notícia, Fuxico Gospel. Conta. Não vou contar não posso. E o negócio sempre fala de uma queda de um pastor, de um escândalo a colar, e eu estava conversando com o pastor Roberto, e a gente compartilha da mesma situação. Eu, quando fiquei sabendo de um pastor muito querido, que eu gosto dele, gosto das mensagens dele, que houve uma situação delicada com a vida dele, a primeira coisa, quando eu recebo a notícia, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e tenha misericórdia do teu servo. O texto é claro, né? Vamos pela palavra do texto, cuida para que não caia. E pensa estar de pé. Cuida para que não caia. É exatamente isso. Vou falar um caso aqui que é notório no mundo inteiro. O caso do Israel Sim. E alguns pastores de nome e renome nos Estados Unidos. Então alguém, parafraseando aquelas coisas, esse camarada deve ter alguma coisa aí, possível. Botaram que tinha atrás dele, irmão, que coisa horrível, né? E todo, irmão, vai daqui, vai daí, ele batia apelido, pregava muito. Eu conheci gente do Senhor que se converteu, a esposa dele, a irmã Helena, por exemplo, se converteu ouvindo disso aí, muita gente, irmão. Mete uma eloquência tremenda, uma hora fora, e falou, vou botar um filho atrás desse camarada, ele tem que alguma coisa, ele não viu outro, não pegar no hotel. E ele confessa para o mundo inteiro, né, que ele tinha aquela prática desde muitos anos, irmãos. Aí você, né? Aí você individualmente, eu individualmente, pensando como ser humano, crente, você tudo. Cara, eu tenho que olhar para mim. Por que Deus me deu isso aqui para eu pregar e bater? Pois eu tenho que olhar aqui. Bate em mim primeiro. Porque se Deus não deixou Davi, homem segundo o coração de Deus, impune, achei um homem segundo o meu coração. Vai deixar disso, né? Não, meu irmão. Então, olha, aí de uma hora para outra as coisas vêm à tona, né? Exatamente. Deus tem misericórdia de nós. Exatamente. Porque realmente é muito sério. A vida cristã é uma coisa muito séria. Se adulterar no antigo era pecado, só em pensar no antigo tempo, porque as pessoas pensam que a lei era muito mais pesada, aquelas coisas pensando ali. Mas a dispensação da graça, se a pessoa parar, é muito mais, irmãos, porque agora é só na intenção. Só em pensar, não, já. É só a intenção. Agora é só a intenção. É exatamente isso. O apóstolo Paulo agora entra no verso número 4 a 7, para quem chegou agora, igual a irmã Sandra, já falei logo que chegou atrasada. Nós estamos na primeira carta de Paulo, no capítulo 12. Para os que estão chegando agora, depois da hora, e para você que ainda anda debaixo do cobertor aí, assistindo Escola Dominical. Esse aqui é o Fuxico Gospel ao vivo. No capítulo 12, no verso de número 4 a 7, Paulo ele vai começar... Lembra que eu falei para vocês que até o verso de número 7, Paulo faz uma espécie de introdução para depois falar dos dons em si. Né? Ele vai falar primeiro a respeito que a igreja não pode ser ignorante a respeito dos dons, e aí estabelece um antes e depois. Olha, antigamente vocês viviam uma vida diferente, agora a prática de culto de vocês era uma prática pagã. Não leve isso para dentro da igreja, a igreja é outra coisa, é corpo do Senhor Jesus. Tá? O culto cristão é diferente, pode ter maneiras de celebração, métodos diferentes ao longo do mundo, inclusive dentro do próprio Brasil, né? Mas
tem uma coisa que não pode sofrer dano, tem uma coisa que não pode ir contra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai nos nortear. Eu ouvi uma coisa bem interessante um dia desse. O método não pode prevalecer a essência. Foi num bate-papo a respeito de missões, a respeito da eclesiologia, a respeito dessas coisas. Às vezes a pessoa encontra um método para pregar o evangelho. Amém. Graças a Deus. Mas a gente vai para a palavra de Deus e vê. A palavra de Deus condena alguma coisa a esse respeito? Não, então continua. Simples desse jeito. Se a palavra de Deus não condena, continua. A essência é a palavra de Deus. E agora Paulo, ele entra aqui nesses 3 versos aqui, no 4 a 7, para falar sobre a diversidade dos dons e a finalidade dos dons. E ele fala exatamente assim no texto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Verso de número 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Lembra que eu falei para vocês que no verso de número 1, quando Paulo vai falar, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais, ele não usa a palavra carismata aqui, mas usa uma outra palavra que significa prática espiritual. Então, já agora aqui no verso de número 4, que eu acabei de ler para vocês, ele usa exatamente a palavra carismata. E o que quer dizer essa palavra? A raiz dessa palavra é a raiz de uma palavra que a gente conhece, que a gente gosta e que a gente se rende diante de Deus, porque foi por essa palavra, ou pela ação dessa palavra, que hoje nós estamos aqui, a saber, graça. Graça. Eu estou aqui nessa manhã falando com vocês por conta da graça do Senhor Jesus. Se vocês estão aqui nesta manhã me ouvindo, foram alcançados por Jesus por conta da graça do Senhor Jesus. Ora, se a palavra dom vem da palavra carismata, cuja raiz é caris, que vai dar para a palavra graça, qual é a conclusão que eu chego? Eu recebo esses dons através do quê? Da graça. Eu não mereço? Ou vocês acham que Deus me deu algum dom porque Ele olhou para mim e falou assim, rapaz, seu cabelo é lindo? Claro que não. Até porque não é. Seu cabelo é lindo. Rapaz, você é bonito demais. Segundo a Cíntia, eu estou ficando agora. Depois de velho. E de vez em quando ela continua mostrando uma foto minha quando a gente casou, acho que é para denigrir a minha imagem. E aí os irmãos da igreja ainda falam para ela assim, meu Deus, Deus foi bom com você. Eu falo, graças a Deus. A graça de Deus opera até aí. Não é? Desse jeito. Mas se eu recebo os dons de Deus, meu irmão, minha irmã, se vocês receberam os dons de Deus, não é porque a gente merece de maneira nenhuma. A gente não pode comprar os dons de Deus. A gente recebe por graça. Ele dá gratuitamente à sua igreja, ele distribui a sua igreja da maneira como ele quer. O Espírito Santo faz essa distribuição da maneira como ele quer. A gente não merece receber. E aí lembra que eu falei para vocês que um dos problemas dessa igreja é que os dons eram para autopromoção. Eu falo em línguas, eu tenho um dom de sabedoria, eu tenho... Bobagem. Bobagem. Não é isso. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, acontece um fato bem interessante. Capítulo 8, tinha um mago chamado Simão.
O texto ele diz o seguinte: havia naquela cidade um homem chamado Simão, eu estou no verso de número 9, que praticava arte mágica e deixava o povo de Samaria admirado. O camarada era famosíssimo, imagina. Ele participava, inclusive, do Festival Promessas. E dizia ser alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Dava atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, entra alguém diferente no cenário, e do nome de Jesus Cristo, alguém diferente, com um propósito diferente e em nome de alguém diferente. Com o propósito de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, virou crente. Tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e os grandes milagres, as operações de milagres que estavam acontecendo no meio da igreja. O homem que era mago, que já fazia milagre ou mágica, sei lá o que ele fazia, ele fica maravilhado com o poder de Deus operando no seio da igreja. E aí o texto continua: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os pilares da igreja de Jerusalém. Chegando ali, oraram por eles para que recebesse o Espírito, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Simão, quando olha isso, os discípulos de Jesus, os apóstolos orando, porque aqueles homens só tinham sido batizados nas águas, impondo as mãos sobre eles, recebendo o Espírito Santo, ele fica maravilhado. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero esse poder para mim. Toma o dinheiro. Pedro, camarada que não era nada cortês, vai dizer no verso de número 20. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. A gente não compra o dom de Deus, a gente recebe pela graça. Entenderam, irmãos? A gente não compra o dom de Deus, a gente recebe unicamente pela graça de nosso Senhor Jesus. Agora, o que Paulo vai falar aqui nesse versículo também, além de que a graça é algo que a gente recebe de maneira gratuita, ele vai falar que ela tem uma fonte. E a fonte é o Espírito Santo de Deus. Primeira carta de Pedro 4:7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos. Vai do 7, mais alguns versículos que agora eu não lembro, não botei aqui, mas o Ricardo já está aqui me auxiliando. Criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém, amém e amém. Ora, se o Espírito, se o dom que a gente recebe vem do Espírito, a gente precisa entender uma coisa, que é para glorificar o nome de Deus, conforme o texto que eu acabei de ler aqui agora. E o apóstolo Pedro vai dizer que a multiforme graça de Deus, ou seja, a multiforme expressão de Deus, da graça de Deus que é distribuída para a igreja. E para que isso acontece? Para que a igreja seja edificada. Mas a igreja que é edificada, ela deve andar em amor. Porque essa igreja, quando ela compreende que iam andar em amor, e isso encobre multidões de pecados. Pecado de quem, meu irmão? Nossa, dos outros também. É uma das experiências que eu tenho tido aqui na caminhada pastoral.
Tenho conversado muito isso com a minha esposa. Quantas coisas a gente vai aprendendo. Os irmãos que têm mais tempo do que eu aí, eu sou bebezinho mesmo. Eu sou criança ainda. Está aqui, pastor Paulo, deve ter quase 60 anos de ministério pastoral. Né, pastor Paulo? Passei a idade. O pastor Ricardo falou muito. Não, o pastor Roberto deve ter uns 150, que ele tem 200 anos de idade. Ele tem 150 anos só de ministério pastoral. Peraí, Pastor Ricardo deve ter uns, sei lá, uns 20, 30 anos, sei. Pastor Elias também, o quê? 20, 30 anos? 42 anos, olha aí. Eu sou um bebê. Mas eu tenho aprendido umas coisas na caminhada. Que quando a gente ama, esse amor que brota não de mim, mas brota do Senhor Jesus, isso encobre multidões de pecados. E não é meu não, é dos irmãos. É assim que eu entendo esse texto. Porque eu olho uma pessoa, eu sou um pecador, eu sei disso. Mas quando eu olho o pecado de alguém, quando eu olho a conduta de alguém, eu falo assim, eu vou andar com ele mais uma vez. Vou caminhar mais uma vez. Não é assim que funciona? É desse jeito que deve funcionar. É dessa forma que a igreja deve funcionar. Oi? Mais uma milha. Disse o Ricardo aqui, nosso irmão Ricardo, diácono Ricardo, mais uma milha. E dessa forma a gente vai caminhando para a glória de Deus Pai. Bom, nós acabamos de ouvir agora que o que a gente recebe, os dons que a gente recebe, na verdade a gente recebe de maneira gratuita. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Um dos aspectos dos dons espirituais que nós recebemos é para diaconia, serviço. E serviço de quem? Para mim mesmo? Não, serviço da igreja, serviço para os irmãos e serviço para Deus. Meus irmãos, sabe o que mais me entristece? É quando a gente percebe que Deus deu dons a algumas pessoas. Quando Deus repartiu alguns dons com a sua infinita graça e misericórdia sobre nossas vidas. E por qualquer bobagem a gente abandona as fileiras da igreja. A gente não se desvia, não. A gente abandona as fileiras da igreja. Eu não prego mais. Não, eu não visito mais. Não, eu não ensino mais. Não, eu não... Estranho isso, né? Estranho, né? Estranho. Muito estranho para mim. Está assim, ó, disso aí fora. Está assim. Deus investe em nós, sem a gente merecer. Deus dá para a gente. E aí, na hora de a gente usar para o serviço de Deus, a gente simplesmente diz, não, eu não faço mais. Me aborreci. Hã? Enterra. Exatamente, enterra os talentos. Obrigado, irmã Nazaré. O entendimento que muita gente deveria ter é que ter o dom, manifestação do dom, não é garantia de salvação. Porém, esconder talento dá problema. A gente está pecando contra Deus, porque Ele investiu em mim, investiu em vocês. Tal, como a irmã me falou, a questão que acontece com quem enterrou o talento. Imagine amanhã que o Senhor me guarde, que o Senhor me livre, que o Senhor me proteja, não sei mais o que em mim. Resolvo, não prego mais. Fugi muito, confesso para vocês. Fugi muito. Fugi muito. Tem muito trabalho para Deus. Esposa, né? Por isso que Paulo falou que as mulheres têm que ficar caladas na igreja. Sabe o homem. Cíntia falou que ela pagou o preço. Mas pela graça dele, para a glória dele,
eu falo assim, não, Deus, tá bom, agora eu vou até morrer, também não paro não. Agora, se eu errar o caminho, tu, por favor, me leva antes. Me leva antes. Se eu desvirtuar o caminho, a gente falou do sincretismo religioso anteriormente, do paganismo entrando dentro da igreja, né? Que é o que Paulo vai chamar a atenção no versículo de número 1. Para quem tem estômago, eu dou 2 livros para você ler. Um do Nicodemos, tem gente que não gosta dele, ele é presbiteriano, ele crê que os dons foram para o tempo dos apóstolos, mas não é sobre esse assunto não, é o que estão fazendo com a igreja, uma pergunta, eu tenho esse livro. E aí ele vai falar dos elementos que estão entrando dentro da igreja. Os pastores estão permitindo que entre. Outro livro, Frank Ferreira, Cristianismo Pagão. Vocês vão tomar um susto das práticas que a gente vê dentro da igreja. Meu Deus, eu não sabia que esse negócio tinha vindo daí. E aí é essa hora que eu falo com Deus, se um dia eu for para esse lado, Senhor, tu, por favor, me tira de lá, me arranca. Porque eu quero ter compromisso com a tua palavra, genuína palavra de Deus. É genuína palavra de Deus. É por essa palavra que eu quero andar. É diante dessa palavra que eu quero caminhar. E é compreendendo essa palavra que eu quero crescer e crescer com o povo de Deus. Com essa palavra. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versos de número 7 a 14, ele vai dizer o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com vista, agora preste atenção, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Lembra que eu lhes falei? O Senhor investe na igreja, o Senhor investe em algumas pessoas, o Senhor investe em mim. E aí eu não falo mais, não prego mais, não ensino mais, não faço mais, quando na verdade os dons que nós recebemos, que são dons de diaconia, de serviço para o Senhor, de serviço para a comunidade cristã, de serviço para o povo de Deus, esses dons que nós recebemos é para o aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo e para não sermos arrastados por ventos de doutrinas. É para isso. Perceba quão grande responsabilidade tem sobre os ombros daqueles que receberam os dons de Deus. A igreja tem uma responsabilidade muito grande, irmãos, não só diante de si mesma, mas diante do mundo. Não só diante de si mesmo, mas diante do mundo. O mundo perdido, o mundo que anda às cegas, o mundo que não sabe para onde vai, o mundo mudo, aliás, tem muitas vozes, mas que ao mesmo tempo se parece com mudo. Dons que nós recebemos da parte do Senhor, é para que o Senhor possa edificar o seu povo, é para que a gente possa crescer, é para que a gente possa se desenvolver na presença dEle. Verso de número 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Já não preciso dizer muita coisa, porque eu já falei. Um fim proveitoso. É concedido a cada um.
Nem todos vão receber todos os dons. Uns têm dons de falar em línguas, outros têm dons de interpretar, outros têm dons de profecia, outros têm dom de cura, tem gente que tem mais de um dom, e por aí vai. Mas é para um fim proveitoso. E que fim proveitoso é esse? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a expressão do corpo de Cristo. É para isso. E a gente já vai caminhando para o final, quando o apóstolo Paulo vai mostrar a variedade dos dons espirituais, versos de número 8 e 11, ele vai dizer da seguinte forma: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dado a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Verso de número 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os a cada um individualmente conforme Ele quer. Não é conforme eu quero, não, conforme Ele quer. Por alguma razão, por alguma situação, Ele olha para um de nós e fala: tá bom, então eu vou te dar esse dom, porque Ele quer. E Ele sabe o propósito. Então, se você recebeu da parte de Deus algum dom, você tem que entender que Deus quis, primeiro, você recebeu de graça. E é para um fim proveitoso. Então, exerça o dom que Deus te deu. Amém? Amém. Aqui nessa parte aqui, que é a parte do final, engraçado, até o verso número 7, o que eu entendi do capítulo 12, dessa primeira carta de Paulo à igreja que estava ali em Corinto, é que até o verso número 7 ele faz uma espécie de introdução, transitando entre o que aquele povo tinha sido e que agora deveria ser, mostrando algumas coisas a respeito de onde vêm esses dons, é uma espécie de introdução, para depois ele entrar nos dons e nem entra em todos os dons. Mas ele estabelece alguns dons aqui para a gente até meditar nesta manhã, e eu vou agora seguir, inclusive, a orientação da revista, que eu gostei da forma como o autor ele dividiu a questão desses 3 outros últimos versículos aqui, finais. Bom, primeiro o dom da palavra de sabedoria, né? Que o autor vai falar de dons do raciocínio. O que é dom da palavra de sabedoria? Não é o dom de sabedoria. Tiago 1,5 diz o seguinte: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, a todos, com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Ou seja, se me falta sabedoria, que Tiago está falando assim, ó, dobra o seu joelho e pede para Deus, que Ele vai te dar. Para todos. Lembra que eu falei para vocês que Deus escolhe alguns para dar alguns dons? Mas não é para todos que Ele dá o dom de palavra de sabedoria. E dentro desse dom da palavra de sabedoria, a composição da palavra, de dom de palavra de sabedoria, tem duas palavras gregas aqui muito importantes para compreender o que Paulo está dizendo. Ele está falando de logosofia ou sofia. E o que isso quer dizer exatamente, Alexandre? Para que você possa entender, é quando alguém apreende um conhecimento, entende alguma coisa e percebe a melhor forma de passar esse conhecimento para aquele grupo específico. É disso que Paulo está falando. Sabe aquela pessoa que você ouve assim, caramba, ele passou... E eu entendi plenamente o que ele queria dizer, o que a Bíblia Sagrada estava dizendo. É isso aí. Palavra de sabedoria. A pessoa adquiriu conhecimento. Mas ao adquirir o conhecimento, ela sabe passar exatamente para aquele público. Ela sabe passar exatamente para aquela pessoa. Isso é o dom de palavras de sabedoria que o apóstolo Paulo está falando aqui.
Agora, juntamente com a palavra de sabedoria, a gente tem o dom da palavra de conhecimento, que os dois praticamente caminham quase que juntos. A palavra de conhecimento já é uma outra questão. É quando uma cortina se abre diante dos olhos daquele que às vezes se debruça diante da palavra de Deus. Você já teve essa experiência? Se você teve, Deus te deu o dom da palavra de conhecimento. Pela misericórdia de Deus, creio eu que Deus tem me dado esse dom. Porque às vezes eu falo com a Cintia, é interessante, às vezes a Bíblia, ela você olha, de repente, você, meu Deus, esse negócio, Pastor Roberto é um que tem esse dom. Você olha, meu Deus, esse negócio estava aqui e eu não sabia. É como se uma cortina abrisse diante dos seus olhos. E aí você, é isso. Agora, se recebe esse dom, você vai ficar em casa? Não, você tem um compromisso com o corpo de Cristo. De ensinar, de pregar as boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Vocês estão quietos? Estou me sentindo até um presbiteriano aqui. Só uma coisa interessante. Do ponto de vista humano, né? Quando você fala em sabedoria e conhecimento, dentro da pessoa que tem um conhecimento, ele consegue passar. Existem pessoas tão sábias, sim, não conseguem passar aquele conhecimento. Já conheci pessoas que têm um conhecimento tão grande, sem intelectual, propriamente dito, mas na hora de passar tem uma atividade lá. Sim. E aí entra, professor, a questão da sabedoria. A gente pegar isso aqui, de repente, aí o mano está pregando, a gente pegar isso aqui, esse trecho fala público, né? Vou estudar, por exemplo, no captar e jogar sabedoria, né? Acho, né? Sim, sim. Que Deus dá para cada um. Sim, sim. E dentro dos dons do raciocínio, nós temos os dons de... O negócio tribulou a minha vida aqui, ó. Olha. Não, acho que agora vai ser os dons de discernimento de espírito. Obrigado, pastor Paulo. Dentro dos dons do raciocínio, nós temos os dons de discernimento de espírito. Isso não é discernir entre o bem e o mal, não, tá, meus irmãos? Isso aí é uma obrigação de todo crente. Amém? Vocês entenderam o que eu falei, né? Dentro dos dons de discernimento de espírito, não é discernir entre o bem e o mal, não. Isso é obrigação de todos os crentes. Olha só que o escritor, toda vez que a gente vai falar do escritor aos Hebreus, a gente vê apóstolo Paulo, quase aqui assim, né? Olha o que o escritor aos Hebreus diz, capítulo 5, verso de número 11 e 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. A igreja é um negócio abençoado. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você quer saber se o bem e o mal está chegando na sua casa? Você quer saber se o que você está fazendo é bom ou ruim? Palavra de Deus. É isso que o escritor dos Hebreus está dizendo. Agora ele fala assim, olha, mas aí o comportamento de vocês não pode ser comportamento de criança não, vocês querem continuar tomando leite? Ou seja, vocês querem ir para a caixinha de promessa? Pegar um versículo todo dia? Mergulha em alimento sólido. Mergulha em alimento sólido. Aí vocês vão discernir o que é bem e o mal. Vocês vão ter discernimento disso. Então, não é quando fala de discernimento de espírito, não está falando a respeito entre o bem e o mal, não. Mas fala de uma coisa bem mais interessante. É distinguir os espíritos, ou melhor dizer,
ações oriundas, se são de Deus, humana ou satânica. Sabe onde? Dentro da própria igreja. Sabe aquele momento que a igreja, que o culto está acontecendo? Você vê uma coisa estranha? Aconteceu recentemente aqui na igreja isso. Ceia, quando a gente pregou aqui a Salmo 23, o poder de Deus desceu aqui nessa igreja. Caminhamos pela igreja, mas quando eu cheguei em determinado lugar tinha algo estranho, não era de Deus. Não era de Deus. Não era de Deus. Dão de discernimento, meus irmãos. Saber se o que está no meio do povo de Deus é algo satânico, se é algo de Deus ou se é algo humano. Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, verso número 1, diz o seguinte: amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas prove os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Inclusive, você consegue distinguir falsos profetas. Quantos aí que estão falando em nome de Jesus e não tem nada de Deus? Quantos falsos profetas às vezes não aparecem em nosso meio? Quantos falsos profetas que dizem que, mas não tem nada de Deus? Nós somos uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia, de tradição pentecostal, não é isso? Não é isso que nós somos? É muito título, né? Muito título. Mas numa coisa nós não podemos esquecer: nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para atuar em nosso meio e se submeter ao senhorio de Jesus para que Ele possa distribuir os dons conforme Ele quer. Dons de ação. O dom de ação, meus irmãos, são dons relacionados ao desempenho de uma pessoa. Por exemplo, dom de fé. A fé aqui não fala de fé salvadora, porque Efésios 2,8 vai dizer que é pela fé que nós somos salvos. Aliás, é pela graça que nós somos salvos, isso mediante a fé. E isso não vem nem de mim, nem de vocês, mas é dom de Deus. Então a fé, quando o apóstolo Paulo está falando de fé, não está falando de fé salvadora, mas também não está falando de uma fé, de uma caminhada com Jesus Cristo. Porque a nossa caminhada com Deus é isso. Um dia nós fomos chamados para caminhar com Ele, amém? E aí, na caminhada, no conhecimento com Deus, a nossa fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Mas não é dessa fé que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de uma fé sobrenatural. E aí, quem tem essa fé, que Deus abençoe. Eu quero colar perto de uma pessoa dessa. Que mesmo algo que não esteja na palavra de Deus como promessa pode se cumprir. É disso que Paulo está falando. E ele inclusive deixa um exemplo para a gente na primeira carta, lá no capítulo 13, no verso de número 2, que ele diz que ainda que se eu tivesse tamanha fé, que pudesse transportar uma montanha para o outro, é essa fé que Paulo está falando. Eu coloquei a história nesse ponto, ela foi 3 coisas por Exatamente. Exatamente. Isso separa bem. É essa fé, é esse dom de fé. Sabe aquela pessoa que anda contra a maré e ela continua caminhando, crendo? É essa fé. É uma fé que vai contra a esperança, inclusive. A pessoa está morrendo, está vendo o ente querido dela morrer, e ela fala: não, mas eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. É esse tipo de fé. E aí entra também a fidelidade, que ela tem que crer mesmo, né? Na fidelidade da sua palavra. Sim, sim. Mas aí a gente tem que entrar numa outra questão, que é o que a gente vai falar agora, o dom de cura. Basta saber se o Senhor quer curar ou não. Se está no propósito dele de curar ou não. Porque tem os dons de curar. E aí, meus irmãos, eu preciso frisar uma coisa aqui bem, três coisas interessantes.
Primeiro, a enfermidade é fruto do pecado humano. Não estou falando de pecado hoje, estou falando do pecado. O homem caiu, se desligou da fonte da vida, sua vida se desestabilizou, a natureza se desestabilizou e hoje a gente fica enfermo. Ponto. Resumi. Vocês entenderam? Resumi. A gente adoece. É a nossa condição humana. Agora, tem fruto dos pecados também. Como disse agora o Ricardo. Come demais, você vai adoecer. Se você bebe, você vai adoecer. Se você fuma, você vai adoecer. Sempre desse jeito. Oi? 1 Coríntios 3,17. Não é? Se você destruir o templo, o próprio Senhor vai destruir. Exatamente isso. Agora, quando a gente fala a respeito dos dons de curar, uma das coisas que a gente precisa entender, que é que eu acabei de falar, é que se Deus quer curar ou não. Porque Ele é soberano. Deus é soberano. Meus irmãos, eu tenho uma convicção muito plena disso. Deus é soberano. Ele cura se Ele quiser. Amém, meus irmãos? Vocês creem nisso? Essa é uma situação da qual a gente precisa conviver. Por que você está falando isso, gente? Sabe por quê? Eu estou vendo muita gente adoecer dentro da igreja. Porque não consegue compreender isso. Você pode até ficar chateado com Deus. Você pode até reclamar com Deus, é direito seu. Abacuque lá não reclamou? Você pode tudo isso. Não pode pecar contra ele. Você pode dizer, não estou entendendo. Mas ele cura se ele quiser. Ele cura se ele quiser. Existe uma questão, eu fui dar uma pesquisada nesse negócio, do espinho na carne de Paulo, né? Há várias correntes, várias situações, e muitos dizem que talvez a questão desse espinho na carne de Paulo era a sua cegueira, né? Até porque a palavra usada para espinho, isso está lá em 2 Coríntios 12, 7, é uma palavra que é usada no Novo Testamento só aqui. Escalopos, espinho, é que literalmente enfiava a carne dele, literalmente. E alguns dizem que era a cegueira, mas a grande questão é que Paulo ele ora para o Senhor tirar, né? Ele inclusive em Gálatas 6 ele vai falar da seguinte forma: olha com que grandes letras eu vos escrevo. O negócio estava ruim para o lado dele mesmo. A questão é que ele ora para o Senhor tirar, e o Senhor fala assim: Paulo, desculpa, mas eu quero dizer para você, minha graça te basta. Isso é para que você não fique soberbo. Deus sabe como tratar conosco. Dependência. Eu fui parar no hospital, recebi a cura. Tem um negócio, uma maquininha dentro de mim. Fui parar no hospital, mas Deus deixou eu parar no hospital para poder me ensinar a depender dele. No momento desempregado, operei no melhor hospital, com o melhor cirurgião do país. Deus cuidou de tudo. Deus sempre quis me ensinar umas coisas. Eu que era meio cabeça dura mesmo. Meu Deus do céu. Não sei nem como ele teve... ou completamente, né? Olha o pastor Paulo aqui com o fuxico gospel aqui, gente. Dom de operações de milagre. Dom de operações de milagre são poderes milagrosos. Traduzindo, sinais e prodígios, é o que Jesus fazia. Sinais e prodígios. Você pode ver isso lá no Evangelho de João 4, 48. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de maneira nenhuma crerão em mim. E por fim, irmãos, dom de profecia. Esse dom de profecia aqui, nós temos aqui os dons de expressão, né? Dom de profecia, dom de variedade de língua e dom de interpretação de línguas. O Ministério do Louvor já pode vir para cá se posicionar, que eu já vi vocês aí, inclusive chegando depois do horário. O Fuxico Gospel aí, ó. Dom de profecia. O que é o dom de profecia, meus irmãos? A nossa compreensão a respeito do dom de profecia, né, geralmente é aquele que se levanta e fala: eu te digo isso.
Mas uma coisa que a gente precisa entender, que esse dom é exatamente para condenar o pecado, edificar, confortar e animar o povo de Deus. Lá em Êxodo 4:12, Deus vai falar para Moisés da seguinte forma: agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. O que é o dom de profecia? O dom de proclamar as verdades de Deus. E esse dom de proclamar as verdades de Deus, ela serve para condenar o pecado, edificar e confortar e animar o povo de Deus. Esse é o dom de profecia. O que eu estou fazendo aqui nesta manhã é profetizar para vocês, porque eu estou proclamando as verdades de Deus. Vocês entenderam? Esse é o dom de profecia. Agora, eu creio também que há pessoas que de repente levantam, usada por Deus, e falam coisas. Eu experimentei muito isso na minha vida. Teve uma irmã chamada irmã Ruth, que hoje dorme no Senhor. Quantas coisas aquela mulher falou para mim. Uma das coisas que ela falava para mim, ela era uma que falava. Mulher muito usada por Deus, se desviou por um tempo, quando voltou para os caminhos do Senhor, voltou, parece que com unção dobrada. Né, mãe? E eu me lembro que eu estava saindo de Engenheiro Pedreira, ela falou: sai daqui, vai para lá. E ela não só disse isso para mim: não fuja, porque no momento certo ele vai te alcançar. E sabe o que ele disse para mim? No tempo certo, o Senhor vai botar uma moça linda na sua igreja. Eu nunca corri atrás de igreja nenhuma para procurar ninguém. E ele cumpriu, ué. Bronzeada. Bronzeada. Né, Tânia? Bronzeada porque foi uma dinâmica aqui do encontro de casais. Eu falei que eu vi uma menina bronzeada do sol do Rio de Janeiro. Eu, caipira, lá de Engenheiro Pedreira. Foi na época, inclusive, conheci o pastor Eliel pela primeira vez, cabelão enorme. Eu deveria ter uns 17 anos. 17 anos, o Eliel parecia ter um microfone, cabelão enorme, black, calça balão. Nunca pensei que a gente ia estar servindo juntos. Mas essa irmã falou isso para mim. Era para me animar, me conduzir. Mas também não fica correndo atrás de profeta, não, irmãos, porque a maior profecia está nas nossas mãos, palavra de Deus. Ela vinha sempre até mim. Ela me procurava. Então isso é o dom de profecia, dom de variedade de línguas. Tem uns que entendem que, na verdade, falar outras línguas. Línguas dos homens. Inglês, espanhol, sem nunca ter passado pela escola. E outros creem que são línguas estranhas. Eu vou ser muito sincero para vocês, eu acredito nas duas coisas. Não é, pastor Ricardo? O Espírito Santo pode fazer as duas coisas, porque Ele é Deus. Eu creio nas duas coisas. E além do dom de variedade de língua, nós temos o dom de interpretação de línguas. Ou seja, se alguém fala em línguas, deve haver um intérprete. E aí o apóstolo Paulo vai ensinar uma coisa aqui para a gente encerrar nesta manhã. Lá na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 27 e 28. No caso de alguém falar em línguas que não sejam mais do que 2 ou 1, quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O nome disso aqui é ordem no culto, tá, meus irmãos? Se você e eu temos o dom de falar em línguas, e você resolver falar, fale. Mas, se não tiver quem interprete, fale baixinho. Fale com você e Deus, porque não há quem interprete. O culto, que é um culto de celebração a Deus, que é um culto de adoração a Deus, não pode ser tumultuado. Esse povo tumultuava o culto. Levantava um para profetizar, tinha 4. Levantava um para ir falando em língua, apareciam mais 5. Isso não é culto para Deus. Isso é qualquer coisa, mas não é culto para Deus. E como nós aprendemos nessa manhã, o Espírito Santo não tira a nossa consciência. Os ídolos, sim. As entidades de outras religiões, sim. Mas o Espírito Santo de Deus não tira
o nosso raciocínio e a nossa capacidade de discernimento. Paulo encerra no verso de número 11, dizendo da seguinte forma: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os a cada um, individualmente, conforme Ele quer. Amém? Quantos compreenderam o que o Senhor falou aqui nesta manhã? Então fique de pé. Sabe, irmãos, eu tenho entendido que Deus quer muita coisa da nossa parte e ao nosso respeito aqui nessa igreja. Muita coisa. O Espírito de Deus, Ele quer realizar tantas coisas através da minha vida e da sua vida. Mas a reflexão que nós temos que fazer, e é sobre isso que eu quero orar nesta manhã, é como é que nós estamos como corpo de Cristo. Porque a palavra que foi dada à igreja de Corinto era para uma comunidade cristã como a nossa. Era para uma comunidade cristã. Mas uma reflexão que nós precisamos fazer não é se eu tenho esse dom, se eu tenho esse dom ou não. Não é isso. A reflexão que eu tenho que fazer é, primeiro, se eu recebi, como é que eu estou usando? A reflexão que eu tenho que fazer é como é que eu estou dentro do corpo de Cristo. Como é que eu estou nessa engrenagem chamada corpo de Cristo? Eu vejo tanto investimento do Senhor na minha vida e na vida do povo de Deus para a diaconia, para o serviço, e a gente perdendo tanto tempo. E é sobre isso que eu quero orar nesta manhã. Meu Deus, quero, Deus querido, elevar minha voz a Ti em oração, em gratidão a Ti. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu Espírito distribuído, Deus querido, aliás, pelo Teu Espírito que distribui os dons, Senhor, sobre nossas vidas. De maneira gratuita. Nenhum de nós merece. Não fizemos nada para merecer. E nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar, Senhor. Porque nós recebemos por graça. Tu tens chamado o Teu povo, Deus, para o Teu serviço. E como, Senhor, a gente negligencia isso. Eu começo pedindo perdão por mim. Me perdoa. Essa oração, Senhor, nesta manhã é um pedido de perdão. É de perdão, Senhor. Eu faço como Paulo, que ao se dirigir, Senhor, para aquela comunidade cristã, chama aqueles irmãos de irmãos. Aleluias. Com a finalidade, Senhor, de dizer: eu sou um com vocês. Eu estou no mesmo patamar de vocês. E por esta razão, Senhor, nós chegamos diante da Tua presença, suplicando a Tua graça e o Teu perdão nesta manhã. Constranja-nos, Senhor. Constranja esta igreja, constranja esta comunidade. Constranja, Senhor, de maneira individual. Constranja, Senhor. Desperta, Senhor, aqueles que ainda estão dormindo. Porque o tempo é chegado, Senhor. O tempo está próximo. O tempo está próximo, Senhor. E nós suplicamos a Ti que Tu possa encher-nos, Senhor, nesta manhã com Teu Espírito, ó Deus.
E distribua, Senhor, os dons da forma como Tu quiser, sobre este povo, sobre esta comunidade, sobre esta igreja, sobre estes homens e mulheres, Senhor, para que Teu nome seja glorificado. Tão somente para que Seu nome seja glorificado. Porque é para isso que os dons são distribuídos, Senhor. Bendito Deus, seja conosco. Usa-nos, ó Deus querido, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que possamos amar uns aos outros. E que este amor possa encobrir multidões de pecados, a fim de que possamos olhar uns para os outros como irmãos e irmãs, imagens de Deus, filhos e filhas de Deus, e continuar a nossa caminhada. Muito obrigado. Oramos no nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Como o rei Davi, Sobre o resto. quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno este louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno este louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor, em adoração. Se renda ao Senhor nessa manhã. Eu me rendo a Ti. Se prostre a Ele nessa manhã. Peça perdão. Peça perdão por todos os seus pecados, por todas as suas falhas. Adore ao Senhor. Dentro de mim, Oh, manancial. Oh, aleluia. Inesgotável, Traz vida ao coração. Cante com todas as suas forças, como o rei Davi. Quero Te louvar. Se expresse ao Senhor nessa manhã, Ele quer te ouvir. minha alma canta A Ti, Senhor, em adoração, porque Tu és digno, Senhor, digno és de louvor, majestade
majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como Rei Davi, quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Fale pro Senhor nessa manhã que você o ama. Dê a sua melhor salva de palmas nessa manhã para Ele. Aleluia. Microfone ali. A paz do Senhor, queridos. Manhã abençoada, pode sentar um pouquinho. E quando você sai de uma escola dominical como essa, a responsabilidade sobre a minha vida e a sua vida, ela aumenta. Porque talvez nós não estejamos tendo muitas das vezes a real noção da importância dos dons espirituais na nossa vida e na vida da igreja. Existem irmãos que foram agraciados com dons espirituais e, como já foi falado hoje aqui nessa manhã, infelizmente, alguns os enterraram, alguns os guardaram dentro do armário, alguns simplesmente esqueceram. Mas Deus nos lembra nessa manhã. A cada um foi dado segundo a graça do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. Somos compostos por membros interdependentes que se complementam entre si. Porque ninguém tem tudo e ninguém faz tudo. Nós precisamos uns dos outros para crescermos como corpo, para crescermos como igreja, para fazermos a diferença, não aqui que é fácil, mas para fazermos a diferença aonde estamos inseridos nessa sociedade corrupta. É lá que nós temos que fazer a diferença. Aqui nós vemos para honrar, louvar, cultuar e aprender do Senhor. Mas lá fora nós aplicamos o conhecimento. Lá fora nós mostramos a diferença em quem tem a luz de Cristo para quem caminha numa escuridão. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Que Deus possa nos chamar à responsabilidade, e eu falo a mim como a primeira pessoa, de não deixar que as agruras dessa vida, ou que não sejam as agruras, mas que o cotidiano dessa vida, muitas das vezes tão conturbado, muitas das vezes tão atarefado, tão complexo para nós, que eles não venham a nos dominar, a ponto de que nós venhamos a deixar de lado aquilo que o Senhor quer que tenhamos como primazia na nossa vida espiritual. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Queria te dar a oportunidade nesse momento, juntamente conosco, de ofertarmos ao Senhor. E você possa nessa manhã já ofertar, abençoar. Enquanto o louvor vai estar cantando uma canção, você pode sair do seu lugar. Assim que as irmãs com os envelopes passarem, os irmãos com a salva vão estar passando para a oferta missionária, que você se lembre disso. E nós já vamos orar aqui abençoando a sua vida, abençoando esse momento. E enquanto o louvor estiver aqui cantando,
honrando o nome do Senhor, você pode sair do seu lugar. Levante seu envelope. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Eu levanto o envelope que ainda não receberam. Pode entregar o envelope, minhas irmãs. Agora eu me antecipei, estou lá na frente. Levante os envelopes. Só eu levantei. Fiquei aqui com o envelope. Falei, gente, cadê o povo com o envelope? Mas pronto. The Flash. Isso é um problema, pastor Paulo. A gente quer ser mais rápido do que... Não. Fuxi. Emagreci porque fechei a boca. Não foi milagre. Não foi milagre. Se você fechar a boca, você emagrece. Amém, igreja? Comia igual um desesperado. Come menos, vai emagrecer. Pode passar a salva, meus queridos. André e Carlos. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Pai, nós agradecemos, Senhor, esse momento de podermos ofertar, dizimar na tua casa. E pedimos uma bênção especial por cada família aqui representada. Cada parte do teu povo aqui neste lugar, Senhor, que tem abençoado a tua casa. Multiplica as tuas bênçãos sobre esses lares. Multiplica as tuas bênçãos sobre essas famílias. E que tu possa, Senhor, suprir todas as nossas necessidades através do teu poder, que opera em nós para a honra e glória do teu nome. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é Poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua
te contemplar, Senhor. Pastor Elias. A paz do Senhor para a igreja. Dá a benção, pastor. Cubra suas cabeças. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis nessa noite. Todos digam amém. A paz do Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.